Fala pessoal, tudo bem? Dr. Alexandre Sato, urologista, e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre um tratamento alternativo para a hiperplasia benigna da próstata. Esse é um tema muito recorrente no consultório do urologista, que às vezes alguns pacientes buscam algum tratamento alternativo ou fitoterápico, ao invés de fazer o tratamento alternativo aí com os inibidores da 5-alfa-redutase ou os alfa-bloqueadores, em vista dos efeitos colaterais. E hoje o tema escolhido é o sal palmeto. O sal palmeto ele é um extrato, né, de uma planta, né, essa planta aí chama-se Serenoa repens, né, esse é o nome científico aí do sal palmeto. E na verdade, o que acredita-se que o sal palmeto traga de benefício para o paciente com a próstata aumentada? O que acontece? Acredita-se que os pacientes que fazem uso desse extrato do sal palmeto, da Serenoa repens, eles têm algum efeito anti-inflamatório, algum efeito antiandrogênico ou com alguma atuação no mesmo princípio da finasterida, dos inibidores da 5-alfa-redutase, e efeitos pró-apoptóticos que fazem com que ele atue dentro da próstata, fazendo com que esse paciente tenha melhora dos sintomas miccionais. Quando a gente vai levantar um pouco a literatura dos pacientes sobre o tratamento da Serenoa repens ou do sal palmeto versus placebo ou versus os tratamentos tradicionais para a hiperplasia benigna da próstata, a gente tem resultados aí um pouco conflitantes. No último levantamento que eles fizeram, ou seja, nas últimas revisões sistemáticas e meta-análises, eles foram analisar mais ou menos e encontraram aí mais ou menos 60 trabalhos que falam sobre a Serenoa repens no tratamento da hiperplasia benigna da próstata, isso em línguas no inglês especificamente, e em outras línguas, com mais de 5.000 pacientes tratados, com um tempo de seguimento máximo aí de 60 meses, ou seja, de 5 anos de seguimento, tá? E os resultados ou vão ser positivos, ou seja, na qual mostra que o paciente tem um certo ganho de fluxometria, um ganho em termos de diminuição dos sintomas irritativos e do despertar noturno para aqueles pacientes que fizeram uso do sal palmeto, versus placebo ou tratamentos tradicionais para a hiperplasia benigna da próstata, seja tansilosina, alfazosina, finasterida. Então a gente vê que uma parte desses pacientes que foram analisados nesses trabalhos realmente teve um impacto positivo. A gente tem outros trabalhos que, na verdade, o uso do sal palmeto não mostrou um benefício em termos de ganho de fluxometria, de sintomas miccionais, o despertar noturno, ou seja, os resultados na literatura eles são meio conflitantes. Quando a gente vai olhar e a gente vai direcionar o tratamento, a gente vai olhar os guidelines. O que os guidelines eles dizem em relação ao uso do sal palmeto frente aos tratamentos tradicionais para a hiperplasia benigna da próstata? Se a gente olhar a sociedade americana, eles ainda não indicam o uso do sal palmeto em pacientes sintomáticos com a próstata aumentada. Se a gente já olhar a sociedade europeia, a gente tem o uso do sal palmeto como um grau de recomendação leve ou um nível de evidência 2, ou seja, no guideline da sociedade europeia, você pode ser discutido com o paciente o uso do sal palmeto naqueles pacientes sintomáticos de hiperplasia benigna da próstata, onde eles não querem ter os efeitos colaterais, principalmente os sexuais, com os métodos tradicionais, ou seja, ejaculação retrógrada, disfunção erétil, alteração de libido, ou seja, que são efeitos colaterais que podem ter uso com os inibidores da 5-alfa-redutase e o uso dos alfa-bloqueadores. Então, você vê que mesmo as sociedades ainda discordam com relação a isso. O que a gente também tem que ficar atento, e é isso também a discussão da literatura, é em relação ao como é que esse extrato da Serenoa repens é extraído. Então, na verdade, ou você faz um método com CO2 ou com álcool, que geralmente é utilizado nos Estados Unidos, ou quando na Europa eles usam um método de extração com hexano.
Então é diferente o método de extração, mas esses são os três principais métodos que a gente tem que ter, onde a gente vai ter a maior concentração de ácidos graxos na extração da Serenoa repens. Então esse é o que o paciente tem que ficar atento, até mesmo na embalagem, quando a pessoa vai comprar o sal palmeto, que esse, se não tiver escrito, ele tem que ter uma concentração de ácidos graxos acima de 80%. Quando você tem essa concentração acima de 80%, é que você vai garantir que o paciente que vai fazer uso do sal palmeto tenha realmente algum benefício, ou possa ter algum benefício com o uso dessa medicação fitoterápica, tá? Então, por isso que eventualmente tem essas críticas com relação a todos esses trabalhos e o uso do sal palmeto no tratamento da hiperplasia, porque, obviamente, o método de extração da Serenoa repens também pode variar na literatura, ou seja, como é que foi extraído esse extrato aí do sal palmeto. Bom, com relação a outros tipos a questão da parte sexual, ou seja, o sal palmeto ele não vai melhorar o desempenho sexual, a ereção, a libido, não. Hoje em dia, o que a gente que tem discutido aí na literatura, é o uso do sal palmeto no tratamento das próstatas aumentadas. Então, isso é uma coisa que pode ser discutido entre o urologista e o paciente, que eventualmente a literatura é muito discutível, mas talvez possa ser utilizada e talvez tenha uma utilização, talvez tenha que selecionar o melhor paciente aí para o uso do sal palmeto. Bom, se ficou alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários abaixo que a gente responde sobre outros tratamentos alternativos para a hiperplasia que a gente possa fazer um vídeo aí para vocês, tá bom? Até mais!